Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas, alegrias. Isolado, Bolsonaro está revirando o lixo. Minhas amigas e meus amigos, a política é a arte do possível. Na verdade, a própria vida é a arte do possível. A gente faz o que é possível. Mas em política isso é muito claro. Só se faz o que é possível. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui um comentário de um seguidor que diz: chega de papo, chega de youtuber, chega de blogs, chega de conversa, vamos para a rua, vamos derrubar esse governo agora. Mas o que é isso? Isso é a vontade dele, emocional, completamente dissociada da realidade. Nós fizemos isso na luta armada em 68, 70, e demos com os burros na água. Porque uma coisa é a nossa vontade, outra coisa é o nosso desejo. O nosso desejo geralmente é impossível de ser realizado. Ele só pode ser realizado quando trazido à luz da racionalidade, transformado em vontade. E vontade é o que pode ser feito. É o que podemos ter. A questão do impeachment, por exemplo. Por que é que não se impeacha ele logo? Porque não é possível. Porque não estão dadas as condições. Quando for possível, quando for a saída possível, será feita. Enquanto não for possível, haverá outras saídas. Em política eu percebo, do pouco que eu tenho de experiência, porque uma vida só é muito pouco para você ter uma grande experiência política. É pretensão do ser humano dizer eu sou um experiente e hábil político. Mas do pouco que eu percebo, eu classifico em 3 categorias: os emocionais, os amadores e os profissionais. Os emocionais são aqueles que se envolvem com a política momentaneamente, de forma emocional, numa onda de protesto, como em 2013, ou contra Dilma e pelo impeachment, ou a favor de Bolsonaro, e se emocionam com um líder carismático, com uma situação que acham que vai mudar tudo. E na primeira pedra do caminho, primeiro percalço político, se decepcionam e dizem: estou largando tudo isto. Como a gravação de uma mulher aí, uma bolsonarista, que diz: não contem comigo mais, depois que o Moro saiu. Não contem, nunca mais participarei de grupo nenhum, nunca mais participarei de nenhum ato político. Então por que ela entrou? Entrou emocionalmente e sai emocionalmente. Na primeira decepção, abandona o líder, abandona o partido, abandona a ideia, abandona a causa. Porque fica decepcionado, porque entrou emocionalmente. O amador, é onde eu me coloco, é aquele que não deseja viver da política. O profissional é aquele que ganha salário, é o deputado, é o vereador, é o executivo de parlamento, é o senador, é o governador, é o presidente de partido, de diretório, são profissionais de política. Eu vi claramente isso, por exemplo, no procedimento do deputado Roberto Freire, que eu acompanhei de perto durante muito tempo, desde os tempos do Partido Comunista. Ele foi se tornando um profissional de política. Ele precisava do salário de parlamentar para viver. Precisava dos acordos de ser nomeado conselheiro de alguma coisa no estado de São Paulo para viver. É um profissional de política. Então, para ele, tanto fazia mais se ele já estava no Partido Comunista, no Partido Popular Socialista, no Partido Cidadania, contanto que ele sobrevivesse, fosse reeleito, tivesse o salário dele, porque ele é um profissional. Como eu sou um profissional das artes, eu tenho que trabalhar em alguma emissora de televisão, em alguma produção cinematográfica, em alguma produção de teatro. Então, quando eu não tenho uma, eu tenho que procurar outra. Tanto faz se eu estou hoje na Record, amanhã na Globo, depois na Bandeirantes. Eu vendo a minha mais-valia, eu sou um profissional. Assim são os deputados. São profissionais de política. Alguns mantêm a sua profissão dentro de uma linha. Não se vendem por qualquer moeda, que não foi o caso do deputado Roberto Freire. Alguns permanecem com a sua coerência, como foi o caso, por exemplo, de Leonel Brizola. Coerente toda a vida. E existem os amadores, como eu, que compreendo a política, que me envolvo até um certo ponto emocionalmente, mas no geral, analiticamente, racionalmente, mas não quero ser um profissional da política. Eu digo tudo isso para vocês para entrarmos exatamente no miolo da questão. A postura de Bolsonaro hoje. Por mais que ele deseja, ele só vai fazer na política o que é possível. Com a saída de Moro, cai a máscara de Bolsonaro. E o rosto que se vê por baixo é exatamente o de Bolsonaro.
Jair Bolsonaro usava uma máscara de Jair Bolsonaro e por debaixo tem mais outra cara de Jair Bolsonaro. Foi-se embora, está indo embora aquele Jair Bolsonaro homofóbico, misógino, grosseiro, maluco, estabanado, fascista, neofascista, autoritário. Aquilo está dissolvendo, aquilo ficou em papo de campanha que durou 1 ano e meio praticamente. Isolado, ele é obrigado a dar uma guinada, a abrir mão dessas estapafúrdias declarações e posições. É obrigado a procurar apoio no centrão, apoio na base parlamentar, a negociar cargos, a oferecer ao Paulinho da Força, por exemplo, o Porto de Santos. Como o Paulinho da Força achou que isso era pouco, pôde dar uma de herói e virar público e dizer: não, eu não aceitei, de jeito nenhum, não vou trocar isso, eu sou fisiológico. Tá bom, fica combinado assim. Mas o pior, o mais interessante é que Bolsonaro, sem base parlamentar honesta, digna, porque ninguém sensato, ninguém digno é capaz de apoiar esta loucura que é ele e o seu governo, vai exatamente procurar apoio no que tem de mais podre, no lixo da política brasileira. Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, o outro lado, todos com processos, todos metidos na avalanche da sujeira e da lama. Por isso que eu digo, cai a máscara de Bolsonaro e o rosto se vê é o de Bolsonaro. É aquele deputado de 30 anos do baixo clero, envolvido lá embaixo, sabe-se lá com que artimanhas, com que maracutaias, com que teias. Ele é curto de negociação. Mas vai funcionando, ele vai rachando o centrão. Só que isso afasta ele da base populista dele, daquela base que diz que político é corrupto, que não tem alianças, que vou governar sem alianças, que vou governar para o povo brasileiro, que vou acabar com a patifaria. E ele vai e mergulha como o pinto do lixo, revirando o lixo, procurando exatamente a patifaria para se alimentar. Porque não há outra solução. A política é a arte do possível. Ou ele faz isso ou ele cai. Ou ele faz isso ou ele não governa. O que ele tanto criticou nos seus antecessores, ele está sendo obrigado a fazer agora, e pior, porque a única base de apoio que ele encontra é nos corruptos, é no lixo, é na podridão que existe no Congresso Nacional e na política brasileira. Mas isso parece que não está importando para ele. A nomeação do novo chefe da Polícia Federal e do ministro da Justiça continua obedecendo os critérios do possível. Quem ele pode nomear para tais cargos? Pessoas idôneas, pessoas imparciais, que vão levantar processos, que vão levantar inquéritos contra os filhos dele, contra ele mesmo, contra os amigos dele? Não, ele vai nomear quem ele pode nomear, que não ameaça ele. O amiguinho do Carluxo e o amiguinho do Dudu. Os amiguinhos da família. Então Bolsonaro, nesse momento, entra numa curva, numa guinada, que eu não diria nem para a direita nem para a esquerda, mas em direção ao monturo, ao chorume, ao lixo. Numa guinada em direção à lama. Porque é a única coisa que ele pode fazer e que ele sabe fazer. Não há outra solução. O curioso é que ele vai levando com ele aquele monte de generais impolutos, dignos, incorruptíveis, que são obrigados a mergulhar na mesma lama, no mesmo lixo que ele, porque estão convivendo junto. Quem com porcos se mistura, farelo os come. Mas quem serão os porcos? Será que só Bolsonaro ou está tudo junto e misturado? Então, minhas amigas e meus amigos, é curioso observar o movimento do Bolsonaro nesse momento. É curioso observar como cai uma máscara que sustentou ele até agora, um golden shower, digamos assim, uma loucura. O grande paladino que ia acabar, matar 30 mil pessoas, acabar com o comunismo, acabar com os comunistas, e evangélico, cristão, católico. Que, aliás, um rapaz me chama a atenção, sempre bem-vindo. Ele continua se dizendo católico, a mulher dele que é evangélica. Mas ele continua se dizendo católico e batizado, ajoelhado, recebendo bênção de evangélicos. Então este é o Bolsonaro que nós temos hoje. A partir da saída do Moro e da perda da sua base de sustentação, ele é obrigado a se voltar exatamente a mergulhar de cabeça no lixo da história. O final é previsível, muito previsível. Espero que as nossas panelas não sejam largadas de mão. Um abraço.